se ele continuar agravando, né, as decisões, o que pode acontecer é, o investidor ele deixa de ter certeza do futuro do país, ele deixa de ter certeza do futuro das tarifas ali, o que pode acontecer, se os Estados Unidos vai revidar ou não, se a China vai entrar para defender ou não, o que a União Europeia vai fazer, se segue os Estados Unidos ou não nesses bloqueios do Brasil, e aí no curto prazo a gente tem caos. O fato é que as contas do Eduardo Bolsonaro, que está lá fora do país, já foram suspensas, então ele não está conseguindo movimentar dinheiro aqui. Isso reforça aquilo que eu tinha dito para vocês, né? Dentro do Brasil a gente tem um controle absoluto da economia por parte do Banco Central. Então o Banco Central ali, ele cumpre liminares direto do STF. Eu já tinha falado para vocês que isso pode acontecer. Foi interessante vocês verem um movimento, né, possível aqui, porque muita gente, quando eu fiz essas ilações lá no caso do Drex, né, falando que seria ainda mais fácil e ainda mais punitivo, algumas pessoas até riram de mim, falando que na verdade o Banco Central ele não era um controle tão unitário assim. Ficou claro aí para vocês o quanto é rápido, né, a partir de uma decisão do STF o bloqueio das contas. É bem simples mesmo, e o Brasil já fez isso com várias pessoas ao longo da história. Agora ele não consegue movimentar nada, e bloquearam inclusive as contas da esposa dele. Então isso mostra a extensão até onde o Estado brasileiro consegue chegar nessa tentativa de fazer bloqueios. Isso serve de alerta para todo mundo aí que, eu falo que os bitcoinheiros, né, a galera que compra Bitcoin no Pix e acha que tá protegido... Na prática, vocês ainda estão expostos à legislação brasileira. Então toma cuidado com ficar postando essas coisas na internet, falando groselha, se você tá aí dependente do sistema brasileiro, se você paga o aluguel, se você compra no supermercado e etc. Então, tem gente que acha que não mudaria absolutamente nada no Brasil a prisão do Jair Bolsonaro, já que ele não tá mais no governo. Só que esse debate ele é extremamente complexo. A questão é que, no curto prazo, o mercado financeiro pode reagir muito sensivelmente à prisão do Bolsonaro. A bolsa deve cair e o dólar e os juros futuros devem subir. Isso não por conta do Bolsonaro em si, né? O que tem a ver isso? O investidor, ele não gosta de não saber o que pode acontecer. Então não é que tem a ver com o Bolsonaro em si, mas como o Trump agora tá falando que a taxação depende do Bolsonaro, se o Alexandre de Moraes mandar o Bolsonaro pra cadeia de fato, né, em vez dessa prisão preventiva do jeito que ele fez, se ele continuar agravando, né, as decisões, o que pode acontecer é, o investidor ele deixa de ter certeza do futuro do país, ele deixa de ter certeza do futuro das tarifas ali, o que pode acontecer, se os Estados Unidos vai revidar ou não, se a China vai entrar para defender ou não, o que a União Europeia vai fazer, se segue os Estados Unidos ou não nesses bloqueios do Brasil, e aí no curto prazo a gente tem caos absoluto. Independente de você ser de esquerda ou de direita, você ficar feliz ou triste com essa notícia, saiba que todos nós vamos sofrer as consequências econômicas delas. Não importa, né? Você gostar do Bolsonaro ou não, não significa que você vai fugir desse problema. E em segundo aspecto aqui que a gente deve ver de imediato, né? A gente acabou de assistir isso um pouco, só do agravamento da situação. A Bolsa Brasileira estava recebendo muito investimento estrangeiro, o agravamento da situação fez o dinheiro correr um pouco. Por quê? Imagina que no New York Times, né, ali, tem uma capa gigante dizendo, olha, problema com o Brasil, olha, problema com o Lula, olha, Alexandre de Moraes, olha, ex-presidente da República do Brasil pode ser preso. Detalhe que o nosso presidente atual já foi um ex-presidente da República preso também, e a outra presidente foi de impeachment. Então, toda hora você tem essa instabilidade crônica no Brasil, e se você é um investidor lá de fora, imagina, eu coloquei dinheiro na França. Imagina você nesse cenário, tenta afastar o nosso amor. Eu sei que aqui é muito sério, né, que todo mundo quer dar opinião sobre isso, pode dar aí nos comentários, não tem problema nenhum, mas tenta afastar isso de você. Enviei dinheiro pra França ontem, enviei 500 mil euros lá, tô ali de boa, investindo na França. Ou 5 mil, que seja. De repente, fala com o Macron, tá querendo prender o ex-presidente da França ali, e que o STF tá junto nisso, e que o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, vai bloquear caso isso aconteça. Você faz o quê? Pelo sim, pelo não, só pela notícia. Tira o meu dinheiro. Volta seu dinheiro pra cá. Naquilo que a gente não conhece, na hora que você coloca um dinheiro num país que você não conhece, o que você quer é que pelo menos aquele país esteja estável. Então, se aquele país começa a gerar notícias toda hora, e agora o Donald Trump, cara, dia sim, dia também ele fala do Brasil. O Brasil chamou a atenção global. E aí entra a China pra defender, e aí ninguém sabe mais o que tá falando, e ninguém mais se solidarizou com o Brasil, né? Foi mais ou menos a China mesmo que ficou aqui, opa, pra defender o BRICS ali, que é o interesse dela, não é? Por amor ao Brasil, é óbvio, né? E ficou nessa. Então, assim, só do caldo esquentar, os gringos já tiraram $1 bilhão aqui. É mixaria, é pouco, eu sei. Só que isso é só o começo, né? Porque o investimento produtivo, fábrica, agro, tecnologia, ele fica meio congelado. Os próprios empresários brasileiros, nesse medo de não saber se a tarifa vem ou não, de não saber o que vai acontecer, eles já dão aquela esfriada. Então
tem muita gente que já deixou de colocar dinheiro aqui, já deixou de investir na própria empresa. Se as empresas iam investir mais em publicidade, ou investir mais em aumentar a produção, ou se iam contratar mais pessoas, uma coisa que eu te garanto, nesse risco, nessa incerteza, os empresários brasileiros e os empresários de fora, eles estão assim, caramba, cara, não sei o que vai acontecer, né? Tanto é que se você conversar com a maior parte dos empresários, tá todo mundo nessa, cara, que troço doido, não sei o que tá rolando, porque não tem uma definição, não é que disseram, o Bolsonaro vai ser preso, é que tá nesse não vai nem volta, e aí o Lula tá no não vai, não volta também, daí o Trump já falou que não quer conversa, então tá uma coisa que ninguém sabe muito o que fazer, né? O mercado reagiu positivamente, a tentativa do Lula de pacificar, daí o Trump não respondeu à altura daquilo que o mercado esperava, hoje já caiu de novo, amanhã pode ser que suba de novo, e na prática tá extremamente volátil. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, reclame aqui, Jus Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça R$10.000. Investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.